A gente costuma, inclusive, dizer que essa ideia aqui da intervenção federal está inclusa dentro daquele chamado sistema constitucional de crises, que eu já falei para vocês anteriormente, né, juntamente com a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, a gente está falando aqui propriamente desse chamado sistema constitucional de crises. Então, diante de situações excepcionais, diante de abalos institucionais, a gente tem um mecanismo aqui para tentar, de alguma forma, preservar o Pacto Federativo. Então, é dentro desse cenário aqui que a gente tem a ideia da intervenção federal. Já falei para vocês, inclusive, né? Um remédio amargo. A ideia aqui é, se tiver um outro meio, digamos, menos invasivo, né, menos drástico, de resolver aquele problema, inclusive do ponto de vista político, do ponto de vista do diálogo e etc., a gente tem, se existe uma outra forma de resolver o problema, é melhor que o problema seja resolvido, né, de uma outra forma, em detrimento da possibilidade propriamente de decretação da intervenção. Nós vimos aqui algumas características, né, seu caráter temporário, excepcional, rol taxativo, enfim, algumas questões importantes, né, vimos as hipóteses iniciais aqui de cabimento, né, vimos a questão da intervenção federal espontânea, que é aquela intervenção, né, que não há um pedido formal ao presidente da República, ele analisa as circunstâncias fáticas, identifica se há um enquadramento nas hipóteses de cabimento da intervenção e, a partir do seu juízo político, a partir da sua discricionariedade, ele pode decidir decretar a intervenção. Então, naturalmente, não há essa provocação, né, do presidente da República para decretar a intervenção. Ela é espontânea exatamente porque o desejo, a vontade, não parte de um pedido formal. É algo, do ponto de vista político, da própria atuação cotidiana do presidente, de tentar resolver um problema específico. Tá? Então, essa é a ideia aqui da intervenção federal espontânea. Por sua vez, a gente viu também a ideia da intervenção federal provocada por solicitação. Então, quando há ali, eventualmente, uma coação, uma ameaça, né, um impedimento para os poderes legislativo e executivo no âmbito estadual, é possível que haja a provocação do presidente, mediante uma solicitação, para que ele decrete a intervenção a fim de afastar essa coação ou esse impedimento em relação ao executivo ou ao legislativo. O que foi que a gente aprendeu? Que essa intervenção provocada por solicitação, diante dessas hipóteses aí que estão revisitadas na tela de vocês, essa solicitação ela pode ser acatada ou não pelo presidente da República. Então, havendo uma solicitação, ele não é obrigado a acatar, né? Lembrando, essas são as duas únicas hipóteses de intervenção federal provocada por solicitação, certo? Então, diante de uma coação ou de um impedimento em relação ao executivo e ao legislativo local, a gente vai ter aqui essa possibilidade de intervenção federal provocada por solicitação. A gente avançou mais um pouco e observamos também, né, a intervenção federal provocada por requisição. Esta sim, de natureza obrigatória. Havendo a requisição, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, diante de uma coação exercida ao Poder Judiciário local, né, haverá naturalmente essa obrigatoriedade do presidente da República de decretar a intervenção. Lembrando que, embora haja uma certa contenda na doutrina, prevalece o entendimento de que, havendo a requisição do Supremo Tribunal Federal, não significa retirar do presidente da República a capacidade de analisar, no caso concreto, quais seriam as medidas adequadas a serem tomadas a partir daquela intervenção. A gente não pode confundir. Se há uma requisição, o presidente é obrigado a decretar a intervenção. Mas isso não significa dizer que essa requisição virá acompanhada das medidas que deverão ser decretadas para resolver o problema. Isso fica a critério do presidente, analisando as circunstâncias e buscando o melhor entendimento do que ele deveria aplicar naquele caso concreto. Então, a gente não pode confundir isso, tá? O fato de haver uma requisição, de fato, é praticamente uma ordem. O presidente da República tem que decretar aquela intervenção, tá certo? Agora, as medidas a serem aplicadas, isso vai depender do próprio presidente da República. Reitero, embora haja
uma certa contenda na doutrina. Como a gente não tem nenhum caso concreto específico sobre essa requisição propriamente feita pelo Supremo Tribunal Federal, a gente vai ficar aqui no campo da especulação, tentando identificar de alguma forma o que poderia ocorrer num caso concreto. Mas a gente viu, né, isso daqui, e mais uma questão que a gente identificou foi aquele caso, né, de desobediência à ordem ou à decisão judicial, que também vai comportar uma requisição para que se decrete a intervenção a fim de fazer cumprir aquela ordem ou decisão judicial. Lembrando que essa requisição aqui, em decorrência de uma desobediência à ordem judicial, ela pode partir do Supremo Tribunal Federal, a gente já viu isso, ela pode partir do TSE e ela pode partir do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que a competência do STF aqui para fazer requisições, quando houver o descumprimento, né, a desobediência de uma ordem ou decisão judicial, ela também englobará a competência da Justiça do Trabalho e também da Justiça Militar. Perfeito? Então, nós vimos, até a aula passada, essas hipóteses aqui de cabimento da intervenção federal. Boa noite aí, doutor Paulo, doutor Humberto. Sejam bem-vindos. A partir de agora, a gente vai ver novas hipóteses de cabimento da intervenção. E eu quero que vocês tomem muito cuidado com o que eu vou falar a partir de agora para a gente compreender efetivamente essas novas hipóteses de cabimento aqui da intervenção. Olhem só, dependendo aí da doutrina que vocês forem observar, alguns autores vão chamar essa intervenção aqui que a gente vai tratar a partir de agora de intervenção federal provocada, né, em decorrência de um pronunciamento judicial. A gente que vai chamar assim, intervenção federal simplesmente provocada por requisição. Mas vamos entender isso daqui especificamente. Olhem só, esse artigo 34 aqui, o inciso 7 da Constituição, ele vai estabelecer aquilo que a doutrina, né, a partir dos escritos do próprio Raul Machado Horta, vão chamar aqui de princípios, olha só, princípios sensíveis. Né? Princípios sensíveis. Que se forem descumpridos, que se forem ameaçados, se forem violados, poderão dar margem para a decretação de uma intervenção. Então, olha só, esse artigo 34, inciso 7, quando ele está dizendo aqui, é possível a decretação de uma intervenção para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. E aí o texto começa a falar, ele diz assim, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, né, a aplicação do orçamento público relacionados às áreas de educação, né, ensino aqui propriamente, e os serviços de saúde, né, havendo a violação a esses princípios aqui, que a doutrina chama de princípios sensíveis, é possível que haja a decretação de uma intervenção federal no respectivo estado. Vou dar um exemplo aqui para a gente tentar identificar. Olha só o que o texto diz. Ele fala assim, se houver violação, né, no âmbito, por exemplo, do Estado, dos direitos da pessoa humana, e se essa violação aqui ela foi reiterada, né, ela for contumaz, não houver aqui nenhuma atuação do Estado para resolver o problema, é possível que se leve a cabo uma intervenção. Vamos tentar ilustrar isso aqui com um exemplo. A gente sabe que o sistema carcerário do Brasil é um caos, né? Então, imagine que o sistema carcerário no estado de Pernambuco esteja 10 níveis acima desse caos que já é o sistema carcerário nacional. Então, aqui estão acontecendo inúmeras rebeliões, estão acontecendo inúmeros assassinatos, tanto de presos quanto de servidores que atuam na área, né, do sistema carcerário, e o estado de Pernambuco não consegue dar conta a essa situação. Então, isso pode ensejar aqui, em razão dessas violações, né, aos direitos humanos, que haja uma decretação da intervenção, né, federal no âmbito do Estado para tentar afastar esse tipo de problema. Então, o Estado também não está aplicando devidamente o seu orçamento na área de saúde, na área de segurança, né, na área de educação aqui propriamente, é possível que haja a intervenção. Ô, Helder, qual é a peculiaridade? Né? Porque a gente está vendo aí que, de fato, esse artigo 34, inciso 7, né,
ele traz esses chamados princípios sensíveis, que de fato são essenciais, né? Eles se conectam a uma ideia de estrutura básica do Estado brasileiro. Mas qual é a peculiaridade aí que vai dar margem à decretação de uma intervenção? Olhem só, a peculiaridade está exatamente no artigo 36, no inciso 3. Olha só, o texto da Constituição diz assim, ó, quando houver a violação a esses princípios sensíveis aqui, a decretação de uma intervenção, ela vai ser precedida de uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal. Olha só que interessante. Olha o que diz o artigo 36, no inciso 3 aqui. Ele diz assim, ó, a decretação da intervenção federal, nessas hipóteses aqui do artigo 34, do inciso 7, ela vai depender de quê? Ela vai depender, ó, de provimento, presta muita atenção que eu vou explicar isso aqui bem, tá? De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de execução, no caso de recusa à execução de lei federal. Esqueça essa segunda parte aqui, vamos se concentrar primeiro na questão da violação dos princípios sensíveis. Como é que se chegará a decretar uma intervenção nesse caso aqui? Vejam bem o que é que o texto está dizendo, né? Vejam bem o que é que o texto está dizendo. Ele está dizendo basicamente o seguinte, ó, quando houver violação aos princípios sensíveis, o Procurador-Geral da República, ó, presta muita atenção aqui, tá? Ele vai dizer assim, ó, o Procurador-Geral da República, ele vai propor aquilo que a doutrina chama de ADIM interventiva. Olha aqui, ó, ADIM interventiva, ok? ADIM interventiva, ou simplesmente representação interventiva aqui. O Procurador-Geral da República vai propor isso no Supremo Tribunal Federal, é uma ação que ele propõe no Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo vai analisar se é o caso ou não de julgar procedente aquela ação proposta pelo PGR, e se for julgada procedente aquela ação proposta pelo PGR, haverá a necessidade de decretação de uma intervenção. Vamos transformar isso aqui em miúdos para a gente conseguir compreender melhor. Imagina que esteja acontecendo no âmbito do Estado aqui uma dessas situações dispostas no artigo 34, inciso 7, violação aos princípios sensíveis. O que o Procurador-Geral da República vai fazer? Ele vai olhar assim e vai dizer, rapaz, o Estado não tem condições de resolver aquele problema, não. O Estado está lá, inclusive, afrontando a autonomia dos municípios, a autonomia de alguns municípios, etc. Esse problema tem que ser resolvido. O que o Procurador-Geral da República vai fazer? Ele vai redigir uma petição, que essa petição vai ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser uma ação. O PGR vai fazer assim, ó. Ele vai bater as portas do Supremo Tribunal Federal e vai dizer, Supremo, eu estou identificando violações aos princípios sensíveis e você tem que julgar procedente essa ação para que haja a decretação da intervenção federal. Vocês estão notando aqui, diferentemente das outras circunstâncias em que poderia ser uma intervenção provocada por uma solicitação, por uma requisição lá do Supremo, ou uma intervenção federal espontânea, nessas hipóteses aqui do artigo 34 do inciso 7, para que haja decretação da intervenção, é preciso que o Procurador-Geral da República proponha essa ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal diga, PGR, você tem razão, a sua ação é procedente. Vocês estão compreendendo? Então veja que muda aqui o cenário, traz um pouco mais de complexidade para a intervenção. Aqui a necessidade do Procurador-Geral da República provocar o Supremo Tribunal Federal, levar uma ação ao Supremo e dizer, Supremo, por favor, pelo amor de Deus, julgue procedente aqui essa ação para que se decrete a intervenção. E aí, nesse julgamento procedente do Supremo, o que é que o Supremo vai fazer? Vai mandar a decisão para o presidente da República, isso aqui vem em forma de requisição propriamente, né? E vai dizer, ó, julguei aqui procedente a ação interventiva, né, a ADIM interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, e você tem que decretar intervenção naquele estado para resolver o problema. Ok? Então vejam que há uma complexidade maior, né? Porque desta feita aqui tem que ser o Procurador-Geral da República, quem tem que propor essa ação e assim sucessivamente. Tá? Então, a legitimidade, eu quero que você note muito bem isso daqui, tá?
Presta muita atenção no que eu vou dizer. Só quem propõe essa ação aqui é o Procurador-Geral da República, ok? Óbvio que se for no âmbito do Estado, vai ser o Procurador-Geral de Justiça, né? O chefe do Ministério Público Estadual, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas é só o Procurador-Geral da República quem tem essa legitimidade. Não é o Legislativo, não é o Advogado-Geral da União, não é o conselheiro lá do Conselho Nacional de Justiça, não. É só o PGR quem tem a legitimidade para propor essa representação aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então, guarda essa informação. E vejam que eu tinha falado para vocês, né? O texto, de fato, ele é muito truncado. Porque se a gente avançar no texto constitucional, a gente vai ver também a aplicação dessa mesma lógica aqui. Porque o PGR, ele vai propor essa ADIM interventiva aqui que a gente está falando, tá? O PGR vai propor aqui essa ADIM interventiva, tá? Quando houver violação aos princípios sensíveis, ok? E também, ó, quando houver aqui, né, descumprimento, quando houver aqui, né, o descumprimento ou a violação a uma lei federal. Quando não quiserem dar cumprimento, tem uma lei que dá uma ordem que determina uma demarcação de terra, que determina uma desapropriação, que determina a prestação de algum tipo de serviço e a lei não está sendo executada. O que pode acontecer? O PGR pode fazer a mesma coisa. Do jeito que ele faz aqui, com a violação dos princípios sensíveis, ele pode parar e dizer, ó, o Estado de Pernambuco não está cumprindo, né? Ele não está executando a lei federal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor uma ADIM interventiva no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo obrigue, né, julgue procedente, faça lá a requisição ao presidente da República para que obrigue aquele Estado a cumprir a respectiva lei federal. Estão vendo aqui que está negritado? Porque esse mesmo dispositivo a gente olhou lá atrás, né, quando a gente viu aqui que quando houver ordem ou decisão judicial descumprida, né, desobedecida, um daqueles tribunais superiores de lá vai fazer a requisição. Mas aqui, nessa primeira parte negritada, né, para que haja a intervenção federal, para que se tenha aqui o provimento da execução de uma lei federal, o PGR tem que propor essa ação no Supremo. Ok? Então, tanto aqui a violação de princípios sensíveis, quanto para a execução de lei federal, o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar procedente essa ação proposta por quem? Olha aqui, ó, não esquece essa informação, tá? Pelo Procurador-Geral da República. Só por curiosidade, tá, pessoal? Existe uma lei que regulamenta essa ação. Eu não trouxe ela aqui, obviamente, porque ela é uma lei mais procedimental, tá? Se você for olhar essa lei aí, 12.562, né? Ela, 562 de 2011, ela vai exatamente regulamentar essa ADIM interventiva proposta pelo PGR. Você olhar essa legislação, vai estar lá, né? Prazo, se o Supremo poderia ou não conceder uma cautelar nessa ação, qual é a participação do AGU e assim sucessivamente, tá? Mas eu quero que você preste muita atenção. Nesse caso de violação dos princípios sensíveis ou para dar provimento, né, à execução de lei federal, aí o PGR tem que propor essa ação, ok? E acho que deve estar conectado ao que você perguntou aqui, Alexandre. Se o Supremo Tribunal Federal julga procedente essa ação proposta pelo PGR, ela aqui vai ser uma requisição. Olha aí o que está em cima, né? Ela vai para o presidente da República em forma de requisição. O Supremo pega aquele seu julgamento e notifica o presidente da República e diz, ó, julguei procedente aqui a ADIM interventiva proposta pelo Procurador-Geral da República, decreta a intervenção para resolver o problema. Então, é a mesma coisa que a gente viu das requisições anteriores. Então, não cabe aqui ao presidente dizer, não vou aceitar não vou decretar não, porque eu não acho que é prudente fazer isso. Ó, o que o presidente pode fazer é visualizar, é identificar quais são as medidas cabíveis para tentar resolver o problema, né, naquela situação de expedir o decreto de intervenção, mas ele não pode escolher não intervir. Ele vai ter que intervir
Porque aqui, ó, é fruto de uma decisão judicial que vai determinar aquela intervenção. Tranquilo? Então, ele tem obrigatoriedade de acatar aquela decisão ali. Reitero, o que ele vai fazer é tentar identificar qual é a medida cabível para tentar debelar aquele problema, mas ele é obrigado sim a aceitar. Tranquilo, pessoal? Vocês estão compreendendo até aqui? Sim, professor. Então, se a gente vai estudar de modo repartido, a gente consegue entender as devidas diferenças, tá? Olha só, desde a primeira situação aqui a gente vai organizando. Aqui são hipóteses de intervenção espontânea, aqui são hipóteses de intervenção federal provocada por solicitação. Essas duas situações aqui são hipóteses de intervenção federal provocada por requisição, né? E essas duas hipóteses aqui, intervenção federal provocada por requisição, em decorrência do julgamento procedente de uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal pelo PGR. Então, não invente de ler a Constituição de modo seco, sem fazer essas devidas observações, porque senão fica muito confuso a gente entender. Eu já até alertei a vocês que esse é um dos textos mais mal redigidos aí da Constituição, é muito truncado. Mas se a gente separa, né, se a gente vai organizando ponto a ponto, fica tranquilo da gente notar essas informações. E aí o que acontece? Depois dessas análises aqui, né, a gente pode observar também o que diz o artigo 35, que não traz muitas novidades para a gente, né? O artigo 35 ele não traz muitas novidades para a gente. Esse artigo 35 aqui, ele vai estabelecer as hipóteses de intervenção nos municípios, né? Seja a intervenção do Estado no município, seja a intervenção da União naqueles municípios localizados em territórios, né? Então, são hipóteses simples também da gente poder notar. Olha aqui, ó. Quando, né, o município deixar de pagar lá sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos aquela dívida fundada, né? Esse é o famoso município caloteiro, que não está pagando os seus compromissos porque o prefeito é um mau administrador. Não há uma justificativa, né? A justificativa que seria, ó, diminuição da arrecadação, né, ausência de repasse do Estado do município. Não havendo justificativa, se o gestor não tá pagando as suas dívidas simplesmente porque ele não quer, aí isso pode comportar intervenção no município. Mesma coisa lá para o Estado, né, que a gente viu. O Estado pode sofrer uma intervenção? Pode. Se ele não estiver pagando também a sua dívida fundada por esses 2 anos consecutivos, né, sem justificativa, sem motivo de força maior. Se é porque realmente o governador ou o prefeito aqui são caloteiros, isso dá margem para a intervenção. Tem que ter a justificativa, né? E a gente sabe que se fôssemos levar ao pé da letra esse dispositivo, sem que houvesse essa força maior aí incluída no dispositivo, praticamente todos os estados e municípios, né, seriam passíveis de decretação de intervenção, porque a gente tem problemas sérios aqui, né, de repartições tributárias no país, de modo que a gente já viu isso, inclusive, de modo até detalhado anteriormente, a dificuldade, né, de manutenção dos estados e dos municípios. Então, tem que ter uma justificativa, né? O município está mal das pernas, né, diminuiu a arrecadação e etc. Se houver uma justificativa, não haverá intervenção. Se não houver justificativa, pode haver sim aqui a intervenção, né? Tem as questões também relacionadas lá à prestação de contas no âmbito do município, né, se o prefeito está lá atrasando a prestação de contas, não está cumprindo os prazos para mandar suas contas para o Tribunal de Contas, eventualmente diante de uma situação específica, para a Câmara Municipal também. Então, isso aqui vai levar a possibilidade de intervenção. E esse inciso 3 aqui, ele é parecido com aquele que a gente acabou de ler, né? A necessidade, ó, de aplicação do orçamento previsto lá na lei orçamentária para a parte de ensino e de saúde. Se isso não for feito, caberá a intervenção aqui também. Então, isso é muito tranquilo. Você lê esses 3 incisos, tá tranquilo. Eu quero que vocês tenham atenção a esse inciso 4 aqui, que ele é muito parecido com aquele inciso que a gente viu agorinha, falando da ação proposta pelo PGR no Supremo Tribunal Federal, né, para quando houver aqui violação aos princípios sensíveis e etc. Então, toma muito cuidado com isso daqui, porque no caso específico desse artigo 35,
O dispositivo está dizendo assim, ó, cabe sim intervenção no município se o Tribunal de Justiça, ó, der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Vamos lá. Esse dispositivo aqui ele tem algumas informações importantes que a gente precisa observar. Primeira coisa aqui que a gente precisa notar. Essa ação, essa representação aqui, ó, ela vai ser proposta por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo chefe do Ministério Público Estadual. Para quem leu aqueles decretos que eu disponibilizei para vocês e observou lá o decreto de intervenção do Estado no município de Gravatá, deve ter notado lá que o governador, quando ele vai dizendo assim, considerando, ele faz referência ao julgamento do Tribunal de Justiça do Estado. Porque essa intervenção lá no município de Gravatá, ela foi decorrente exatamente de uma ação proposta aqui pelo Procurador-Geral de Justiça, por conta de N problemas lá no município de Gravatá. Quando o Tribunal de Justiça julgou procedente, o que é que o Tribunal de Justiça fez? Mandou para o governador e disse, ó, te vira aí, decreta a intervenção lá no município. E aí a gente nota, né, o próprio governador vai dizer o que é que ele vai fazer, nomeou lá um interventor, né, que era um coronel da Polícia Militar, e aí o governador disse quais eram as medidas que seriam tomadas para resolver os problemas lá no âmbito do município de Gravatá. Então aqui, ó, é a mesma lógica que a gente viu há pouco. O PGR propõe lá no Supremo Tribunal Federal, se for violação a princípios sensíveis previstos na Constituição, e nesse caso aqui é uma ação proposta pelo PGJ no âmbito, ó, do Tribunal de Justiça local. Ok? Qual é a outra informação importante aqui para a gente notar também? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Olha só. O texto está dizendo assim, ó, quando é que vai ser possível a representação interventiva no âmbito do Estado para fins de intervenção? Quando é que isso vai ser possível? Aí o texto diz assim, ó, para a observância, né, para a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Princípios sensíveis previstos na Constituição do Estado. Lembram que o texto constitucional, ele estabelece, olha aí, ó, ele estabelece um rol de princípios sensíveis que dão margem à intervenção federal no Estado, beleza. Mas a Constituição do Estado, ela pode também trazer um rol de princípios sensíveis para o respectivo Estado. É muito comum, viu? Se vocês abrirem algumas constituições estaduais, esse rol aqui de intervenção, ele está lá reproduzido, vai se dizer, inclusive, que durante a vigência da intervenção estadual não poderá a Constituição do Estado ser emendada, e etc. É um copiou-colou, né? O que naturalmente a gente encontra nas intervenções, nas constituições dos estados. Então, a Constituição Estadual, ela pode trazer princípios sensíveis. Então, o texto vai lá exatamente estabelecer. Se o PGJ propõe essa interventiva, ele vai dizer ao Tribunal de Justiça, olha, Tribunal de Justiça, o município lá está descumprindo esses princípios sensíveis aqui que estão estabelecidos na Constituição do Estado. Ok? Então, o Tribunal de Justiça vai julgar a ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui, que eu estou escrevendo aqui nesse ponto 2 exatamente, ó, princípios sensíveis, tá? Porque fica aparecendo a barra aqui na frente, aí não dá para escrever nessa projeção aqui. Então, princípios sensíveis. Deixa eu voltar agora à nossa projeção. Então, o PGJ pode propor lá, ó, a violação dos princípios sensíveis que estão na Constituição do Estado para que se decrete a intervenção estadual no respectivo município. E aqui existem outras hipóteses, né, que são condensadas aqui, ó, para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, tudo isso vai cair ali na hipótese de decretação da respectiva intervenção do Estado no município. Ok? Detalhe muito importante, muito, mas muito importante, que a gente não pode confundir. Olha só, algumas constituições estaduais,
ora ampliaram as hipóteses de cabimento de intervenção no Estado do município, ora suprimiram essas hipóteses previstas no artigo 35. Então começou a acontecer exatamente isso. Na hora das constituições estaduais serem redigidas, algumas constituições, tá, elas ampliaram ou suprimiram hipóteses de intervenção dos estados nos municípios. O que é que o Supremo falou sobre isso? O Supremo disse que não pode. Tá? A Constituição do Estado ela não pode inovar nas hipóteses de intervenção do Estado no município, nem podem suprimir dessas hipóteses que estão previstas no artigo 35. O que o Estado pode fazer é simplesmente copiar e colar esse dispositivo e colocar lá no seu texto nas hipóteses de cabimento. Ou nem pode trabalhar. Se ele quiser não colocar, problema da Constituição do Estado. Mas o texto da Constituição Estadual não pode inovar, nem pode suprimir essas hipóteses de cabimento de intervenção nos respectivos estados, tá certo? Tem que ser exatamente do jeito que está aí, ó, o artigo 35. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta de Paulo. Paulo, um projeto de lei em um determinado estado que não pegou bem para a sociedade, a hipótese de intervenção, professor, de jeito nenhum, Paulo. Se a sociedade está insatisfeita, o que é que o parlamento tem que fazer? Tem que revogar a legislação, né? Ou algum dos interessados vai lá e vai propor uma ação no Tribunal de Justiça para declarar a lei inconstitucional. Tá? A gente está acostumado a ver aí inúmeras legislações que não caem bem na sociedade, que a sociedade não gosta, mas isso é processo legislativo, é política comum, cotidiana. Não cabe uma medida drástica como essa aqui de intervenção, não. Tá? Ou alguém vai lá e leva para o Tribunal de Justiça a discussão, dizendo, não, essa lei aqui não atende aos interesses da sociedade, e aí o Tribunal de Justiça, por alguma razão, pode chegar a declarar. Mas é preciso que você tenha algum vício, né? Um vício formal, alguém que propôs aquele projeto de lei não tinha competência para propor, né? O parlamento ali aprovou por um quórum diferente do que a Constituição estava prevendo, né? Tem que ter algum vício. Um projeto de lei simplesmente que a sociedade não gosta, aí é o parlamento, são as instâncias majoritárias aqui que tem que resolver o problema, né? Revogar, o governador apresentar um novo projeto de lei para que seja aprovado em substituição àquela legislação, enfim, isso é um processo que é política cotidiana mesmo, tá? Pura e simples, sem nenhum tipo de abalo propriamente institucional. Tranquilo? Então, observem bem, tá? No âmbito dos estados, artigo 35 aqui é que vai estabelecer as hipóteses de intervenção dos estados nos municípios. E a Constituição do Estado ela tem que prever exatamente essas hipóteses. Ela nem pode suprimir, nem pode acrescentar. Tem que ser exatamente desse jeitinho aí. E aí, se o Procurador-Geral de Justiça propõe a ação no TJ e o TJ julga procedente, o que é que vai acontecer aqui? Vai enviar para o governador do estado para que o governador decrete a respectiva intervenção. Vamos lá. Existem algumas peculiaridades aqui para a gente observar, tá certo? Eu trouxe aqui, eu vou depois disponibilizar aqui esse material para vocês. Tem alguns julgados aqui só para consolidar rapidamente o que a gente trabalhou até agora, tá? Olha aqui o que o Supremo já diz há muito tempo, né? IF aqui, Intervenção Federal 590. Isso aqui é exatamente. Quando o PGR propõe essa representação interventiva, ela vai ter um número, tá? E essa daqui específica é essa de número 590. Então, é como se fosse um processo comum. Vai ser distribuído a um relator, tanto a representação proposta pelo PGR quanto a proposta pelo PGJ, vai ter um relator, vai ter dia para julgamento, vão ser ouvidas as partes envolvidas, enfim, né? Não tem nenhum milímetro nisso aqui, o processo vai tramitar naturalmente, tá certo? Então, olha só, esse primeiro julgamento aqui, ele diz assim, ó, os municípios situados no âmbito dos Estados-membros não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada pela União Federal. Eis que, relativamente a esses entes municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro. Já viu isso, né? Por isso mesmo, o sistema constitucional brasileiro falece, ó, legitimidade ativa à União Federal para intervir diretamente em quaisquer municípios, ressalvados unicamente os municípios localizados, ó, em território federal.
né, que a gente já falou, inclusive, sobre isso hoje, a gente já relembrou. E aí esse caso de baixo diz assim, ó, as disposições do artigo 35 da Constituição Federal também, ó, consubstanciam preceitos de observância compulsória por parte dos Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer ampliações ou restrições às hipóteses de intervenção. Exatamente o que a gente acabou de falar sobre o assunto. Então, esse artigo 35 não pode ser acrescido nem restringido no âmbito da Constituição do Estado. Ele é de reprodução obrigatória. A gente acabou de falar sobre isso daqui. Tá? Tem mais alguns julgados aqui, coisa simples, que apenas repercute aqui no que a gente está trabalhando, tá? Isso aí vai ficar disponível para vocês observarem. Vamos lá. Questão importante aqui, só a título de procedimento, né? Que de alguma forma vocês até já me questionaram em aulas anteriores sobre isso daqui. Esse artigo 36, pessoal, parágrafo 1º, que vocês estão observando aí na tela, estabelece aquilo que a doutrina vai chamar de quê? De controle político. Ok? De controle aqui, ó, político. Por que controle político, Helder? Por causa do que o parágrafo prevê. Olha só. O parágrafo diz assim, ó, via de regra. O decreto de intervenção, né, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Isso aqui é o controle político. Por quê? Porque se o presidente decreta a intervenção ou o governador decreta a intervenção, ele tem que mandar aquele decreto para o Congresso Nacional ou para a Assembleia Legislativa, respectivamente, no prazo de quê? De 24 horas. Porque o Congresso, olha só que interessante, o Congresso vai confirmar ou não a intervenção. O Congresso vai fazer um controle político, ele vai olhar ali e vai dizer, poxa, esse decreto aqui não preenche os requisitos constitucionais. E aí o decreto pode, o Congresso ou a Assembleia podem não aprovar aquela intervenção. Olha só que interessante. E aí, se o Congresso ou a Assembleia não aprovam aquela intervenção, a intervenção vai ser cessada. O decreto vai ser, né, anulado ou suspenso, dependendo aí do autor que você for ler, eles vão usar essas expressões. Mas a verdade é, se o Congresso não confirmar, a intervenção vai perder a sua vigência, se for uma intervenção federal. Se a Assembleia Legislativa não confirmar aquele decreto interventivo, a intervenção estadual também vai perder a sua vigência, ok? Tem um detalhezinho interessante aqui ainda para a gente observar, ok? Tem um detalhezinho interessante aqui. O parágrafo 2º, tá, só para acrescentar, diz, e se o presidente ou o governador decretarem as intervenções com o parlamento em recesso, o que é que vai acontecer? O parlamento tem que ser convocado, né, extraordinariamente, para poder apreciar aquele decreto. Vocês estão percebendo aqui? Controle político. Então, o Congresso, no final das contas, e a Assembleia Legislativa, no final das contas, é quem vão dar a última palavra sobre a intervenção. Então, a gente está discutindo até agora, né? Executivo, presidente, governador, mas quem vai dar a última palavra sobre a intervenção vai ser exatamente o Congresso ou a Assembleia Legislativa. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora também, tá? Helder, todos os decretos de intervenção, seja federal ou estadual, têm que ser enviados para o Congresso, para que o Congresso ou a Assembleia deem a última palavra. Todos os decretos serão enviados para o Parlamento. A resposta é negativa. Por que a resposta é negativa? Pelo que diz aí o parágrafo 3º do artigo 36. O parágrafo 3º diz assim, ó, nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, e do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação do Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Em outras palavras, pessoal, naqueles casos que a gente viu, que a gente começou vendo na aula de hoje, né? Naquelas ações, ó, propostas aqui pelo PGR ou pelo PGJ, né?
a chamada ADIM, ou representação interventiva, representação aqui, interventiva, não precisa o presidente enviar o decreto para apreciação do Congresso Nacional, né? Nem precisa o governador do estado enviar para a Assembleia Legislativa a apreciação daquele decreto. Por quê? Porque já há uma decisão do Poder Judiciário, já há uma ordem aqui, então não tem que o presidente mandar para o Congresso Nacional para confirmar ou não aquela intervenção e assim sucessivamente, tá? Então, de todo jeito, o que é que vai acontecer? O presidente da República, nesses casos aqui de julgamento da ADIM interventiva, não precisa enviar o decreto para o parlamento, nem o presidente, nem o governador. Tranquilo aqui? Como já há uma ação judicial, né, como já há uma ação no Supremo, no Tribunal de Justiça, que foram julgadas procedentes, se dispensa a apreciação desse decreto por parte do Congresso. Óbvio, né? Vai continuar tendo uma análise política ali, um controle. O Congresso vai ficar acompanhando as medidas implementadas naquela intervenção. A Assembleia Legislativa vai ficar analisando também. Porque aqui o que a Assembleia e o Congresso podem fazer é suspender uma medida que foi determinada pelo presidente, mas não a intervenção em si. O controle vai continuar, ok? Sem falar que algum legitimado, algum interessado, pode até levar uma ação para o Supremo ou para o Tribunal de Justiça para controlar ali as medidas daquela intervenção que precisa, né, da apreciação do Congresso Nacional. Então, notem aqui, tá? Via de regra, o decreto interventivo precisa ser enviado para o parlamento no prazo de 24 horas para que o parlamento respectivo faça as suas análises. Perfeito? Agora, nas outras hipóteses aqui, quando nós estamos falando de representação interventiva, o julgamento do STF ou do TJ dispensa aqui o envio do decreto interventivo. Tranquilo? Então, ó, exatamente esse texto truncadíssimo quer exatamente dizer isso. Via de regra, envio para o parlamento, Congresso ou Assembleia. Excepcionalmente, não haverá necessidade desse envio quando estivermos falando aqui do julgamento procedente da representação interventiva, que foi proposta pelo PGR ou pelo PGJ. Tranquilo? Parágrafo 4º aí fala exatamente um pouco daquilo que a gente falou, né? Naquela história que eu contei para vocês, que Temer queria suspender a intervenção no Rio para aprovar a sua reforma da Previdência e depois decretar novamente, né? Esse parágrafo 4º aqui ele foi muito discutido, porque o texto diz assim, ó, ele é bem claro. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão, salvo impedimento legal. Ali, dependendo da intervenção, né, pode ter o afastamento do governador, do prefeito, né? Para quem leu lá o decreto de intervenção lá em Roraima, Temer nomeou lá um interventor e disse, olha, as competências desse interventor serão aquelas previstas na Constituição do Estado de Roraima, atribuídas ao governador do Estado. Ou seja, ele disse que durante aquele prazo de vigência da intervenção em Roraima, o interventor seria literalmente o governador do Estado. Então, é o decreto quem vai estabelecer a amplitude, né, quais serão as medidas, e encerrada aquela intervenção, quem foi afastado eventualmente vai retornar para a sua função. Né? Aqui o prefeito de Gravatá tinha sido afastado na época também, e depois retornou para a sua função, e etc. Tranquilo? Então, ó, são essas questões aqui procedimentais importantes ainda sobre a intervenção. Só mais um detalhe aqui, que eu acho que vale a pena, e vocês ouviram, inclusive, isso sendo falado nos últimos dias. Mas eu já vou antecipar. Eu vou falar de modo até um pouco mais detalhado sobre isso daqui que está na tela de vocês, quando lá na frente a gente for discutir poder executivo. Mas olha só, o presidente da República, né, ele chefia o poder executivo e ele é auxiliado pelos ministros de Estado. O texto constitucional fala sobre isso daí. Mas ele também tem à sua disposição 2 órgãos de consulta, que é o chamado Conselho da República, está aqui ó, no artigo 89 da Constituição,
e que tem essa composição aqui. Então, o Conselho da República é um órgão consultivo que o presidente vai fazer o quê? Ele vai pedir opinião, ele vai reunir o conselho, vai ouvir, olha, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Preciso da opinião de vocês, e essa é a composição, né, aqui do Conselho da República, e esse Conselho da República ele vai ser ouvido, ó, no caso de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E existe também um outro órgão de consulta do presidente da República, que é esse aqui, ó, Conselho de Defesa Nacional, que tem também, ó, essa composição aqui, ó, que eu juntei exatamente para dar num único slide. E é a mesma coisa. O Conselho de Defesa Nacional será ouvido, será consultado pelo presidente da República quando houver o quê? Decretação do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Algumas informações importantes aqui para a gente poder observar, ok? Primeira coisa, vamos fazer assim, digamos, de trás para frente. Helder, beleza, o presidente vai decretar intervenção. Ele tem que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E se o Conselho ou os conselhos disserem, presidente, decreta a intervenção não, o que é que vai acontecer? O presidente é obrigado a seguir aquele entendimento ou não? O presidente tem um órgão, né, de consulta. Não é um órgão que, ao dar uma opinião, vai vincular o presidente da República. Então, ele pode naturalmente, né, agradecer pela opinião e falar assim, obrigado, mas eu vou seguir aqui no meu entendimento e vou decretar intervenção. Então, ele não é obrigado a seguir o entendimento expresso pelo respectivo conselho. Tranquilo aqui? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, Helder, o presidente é obrigado a ouvir, veja, ouvir aqui que eu estou dizendo não é seguir um entendimento, é consultar. O presidente pode simplesmente chegar e vou decretar sem ouvir a opinião dos conselhos, ou ele obrigatoriamente tem que ouvir a opinião dos conselhos. Isso caiu, inclusive, há algum tempo na segunda fase da OAB, na segunda fase de direito constitucional. Aí era uma pergunta sobre intervenção federal e dizia que o presidente tinha decretado a intervenção sem ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aí a pergunta era se o presidente era ou não obrigado a ouvir os respectivos conselhos. A resposta é a seguinte, tem que ouvir. O presidente é obrigado a ouvir o Conselho da Defesa e o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, mesmo que ele não se vincule às opiniões dadas pelo Conselho, mas ele tem que ouvir, ok? Ele tem que ouvir. Detalhes importantes aqui que eu quero que vocês prestem atenção, certo? Detalhes importantes aqui. Quando a gente está falando de conselho, né, do presidente ouvir esse Conselho de Defesa, o Conselho da República, é exatamente por causa do que eu falei há pouco. O presidente vai ouvir, vou decretar intervenção no estado de Pernambuco. O que é que eu preciso adotar de medida lá? Estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Então o conselho pode dizer, presidente, com esse problema aí é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Então é um órgão de fato de consulta, né? Aí sempre aparece aquela pergunta, Helder, o presidente vai ouvir obrigatoriamente, porque você acabou de dizer que é obrigatório ele ouvir. Em todas as intervenções que ele decretar, ele vai ter que ouvir obrigatoriamente o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. O que é que a doutrina explica sobre isso daqui? A doutrina diz assim, naqueles casos em que há a representação de inconstitucionalidade, né, que há a decisão do Supremo, o presidente não é obrigado a ouvir o Conselho de Estado e o Conselho de Defesa Nacional. Naquele caso específico, veja que tem uma excepcionalidade, né, que a gente já viu anteriormente. Não precisa enviar o decreto para apreciação e também o presidente não é obrigado a ouvir o conselho ou os conselhos, nesse caso, da ADI interventiva. Ok? Qual é a discussão aqui na doutrina? Alguns doutrinadores dizem o seguinte, mesmo ele não sendo obrigado, no caso da ADI interventiva, né, o julgamento procedente do Supremo Tribunal Federal, o que é interessante? É melhor ouvir, mesmo ele não sendo obrigado, é melhor ouvir, é melhor consultar. Para quê? Para que o conselho
instrua, dê a sua opinião, diga, ó, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, tá? Mas a doutrina informa. No caso da procedência de uma representação interventiva, quando o presidente for decretar a intervenção, ele não é obrigado a ouvir o Conselho de Defesa Nacional nem o Conselho da República, tá? Embora se sugira que ele ouça, né, quando esse tipo de situação acontecer. A verdade é, a gente nunca não teve esse exemplo até agora, a nível federal, né? De repente, se o Supremo julgar procedente, olha, já tivemos aí várias ações postas no Supremo para que o Supremo julgasse procedente, né, e requisitasse lá a decretação da intervenção. Mas o Supremo sempre foi muito, digamos assim, ensaboado, vou usar essa expressão, sempre foi muito flexível. Então, olha, dá para resolver esse problema assim, o assado, e até hoje não julgou efetivamente procedente a ações, né, representações interventivas que gerassem efetivamente a decretação da intervenção. Até porque as duas que a gente viu lá no decreto que eu disponibilizei para vocês foram efetivamente aquelas intervenções espontâneas decretadas por Temer em 2018 no Rio e em Roraima para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, né? Lá nos termos do artigo 34 da Constituição Federal, especificamente, ó, nesse inciso que a gente já trabalhou sobre ele, o inciso 3 do artigo 34. Então, só para recapitular, para não ficar muito confuso aqui, tá? Estou falando muito rápido, eventualmente quem tiver com dúvida pode perguntar, mas só para a gente recapitular. O presidente ele vai enviar o decreto de intervenção como regra para que o Congresso Nacional faça o controle político. No prazo de 24 horas, até 24 horas em que o presidente decreta a intervenção, ele tem que mandar para o Congresso Nacional. O governador, a mesma coisa. A exceção é, se for uma intervenção decretada em decorrência do julgamento procedente de uma ADIM interventiva, proposta pelo PGR ou pelo PGJ, dispensa-se aqui o envio do decreto para o Congresso Nacional. Perfeito? E a oitiva dos Conselhos de Defesa Nacional e da República. Regra geral também, o presidente da República tem que enviar os decretos, aliás, tem que ouvir os conselhos, exceto no caso de julgamento da ADI interventiva, de uma decretação de intervenção decorrente de uma ADI interventiva, não é obrigado a ouvir os conselhos, certo? Suzy, esses prazos, o prazo de apreciação do Congresso Nacional não está previsto na Constituição. A Constituição não fala sobre prazo. A Constituição diz que o presidente envia um prazo de até 24 horas. O prazo que o Congresso Nacional vai ter que cumprir é o seguinte: provavelmente tem prazo regimental, né? O regimento do Congresso Nacional deve estabelecer o prazo específico para isso, mas deve ser um prazo bem urgente, né? Eu posso até consultar, eu tinha isso anotado, mas eu realmente não vou dar a informação aqui que eu não tenho certeza, mas existe um prazo previsto no regimento interno do Congresso Nacional, mas não é um prazo previsto na Constituição. Esse prazo de 24 horas, né, que a gente está vendo aqui, previsto aqui no artigo 36, no parágrafo 1º, é para o presidente enviar o decreto interventivo para apreciação do Congresso Nacional. Tá? Eu vou pegar depois o regimento e vou disponibilizar para vocês aí esse prazo. A gente vai dar uma olhada lá. Mas não é um prazo constitucional, é um prazo previsto em regimento. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo, alguma coisa? Tudo jóia, né? Doutor Alexandre, você tem algumas coisas para falar? É impressão minha ou não? Sobre o artigo ou sobre isso? Sobre o que você tem para dizer. Fique à vontade, viu? O microfone é seu. Se você quiser fazer uso da palavra aí, pode ficar à vontade. Eu só vou fazer um breve comentário, porque o senhor me escalou aí, então vamos embora. Eu vou só fazer um breve comentário, uma reflexão que eu tive sobre o artigo que o senhor colocou do Lisieiro. E no caso prático, a gente poderia dividi-lo em dois momentos. Uhum. Eu estava na minha mente que Everton ia ficar com um e eu com o outro, né? Mas enfim. O primeiro momento é aquele que ele fala sobre a intervenção federal e a simetria nos deveres do Estado, e o segundo, consecutivamente, é sobre a questão da intervenção justamente no Rio de Janeiro e como é que isso se desdobra, né, nessa janela temporal.
o que acontece? Eu gostei muito dessa questão da simetria, e foi algo que não é que eu estudei, mas que eu dediquei mais tempo e li de uma forma mais atenciosa do que a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de tecer comentários sobre esse primeiro assunto, que é do artigo. Então, veja só. Lizieri, ele começa a falar sobre a intervenção federal justamente a partir de um viés, de um princípio simétrico, e não é esse princípio simétrico um princípio jurídico, mas é um princípio simplesmente semântico da língua portuguesa. Então, essa simetria, uniformidade dos estados em relação à União. E ele fala justamente isso, que a União, ela detém uma grande massa de poder e ela centraliza esse poder, fazendo com que os supranacionais, que são os estados, estejam em uma relação direta de realmente dependência. Então, essa dependência causa diversos problemas para os estados, até porque uma das condições da intervenção federal é justamente a questão da administração pública. Deixa eu dar uma lidinha aqui. Peraí que eu anotei aqui. O artigo 34, inciso 3º, por termo grave comprometimento da ordem pública. E essa ordem pública, ela vai se desdobrar, no caso prático, através da questão da segurança pública, onde a polícia, juntamente com o Corpo de Bombeiro, tem que fazer essa questão ostensiva, que, na maioria das vezes, ou em grande maioria dos casos no Estado brasileiro, é defasado. Por quê? Porque o Estado ele não consegue manter essa relação econômica boa, satisfatória, para conseguir um bom efetivo e qualificar os seus profissionais. Então, assim, existe uma janela, um grande problema entre o Estado e a União. E aí, como a gente está estudando, a União, como eu já falei, ela centraliza muito poder, e essa centralização do poder ela é desdobrada nas questões privativas, nas questões que só a União ela detém esse poder, e quando ela compartilha esse poder, ainda assim está de dentro manuseando de uma forma íngreme, e os estados ficam submissos. Como o senhor bem falou, quando se tem um choque de realidades entre a norma do Estado e a norma da União, ou a norma federal, que se diga, o juizado ele tende a dar como a norma do Estado uma norma que está em desconformidade e colocar a norma da União, a norma federal, sempre como aquela, na dúvida, vai federal. E o Estado sempre fica para trás. Aí Kelsen ele fala que a intervenção federal é uma ação coercitiva que reagindo à violação ao ordenamento jurídico contra esse fato que está acontecendo. Isso aí foi o que eu observei no artigo, só estou citando o que ele citou. E aí o que acontece? Eu achei muito interessante, porque essa questão de simetria é bastante importante. Por quê? A simetria, como eu falei no princípio, ela tende a tratar todo mundo em uma igualdade. Todos os estados são iguais perante a União. Não existe essa diferença. E Lizieri, ele aponta essa diferença entre os estados em uma questão econômica e política, porque realmente existem os 5 primeiros estados do Brasil em uma relação econômica de PIB absurdamente maior do que os 5 últimos. 2/3 de todo o PIB estão nos 5 primeiros, e os outros 5 últimos não chegam nem a 2% de todo o PIB brasileiro. Então, assim, a questão assimétrica não é colocada em prática no federalismo do Brasil, na Federação do Brasil. E isso é um grande problema, como eu havia dito. Por quê? Quando eu não tenho essa distinção entre um que detém um poder econômico maior, que tem possibilidades de se manter, de fazer essa questão pública, existir de fato, e outro, eu não tenho, porque eu tenho realmente essa dependência da União na questão financeira e não tenho essa organização política sólida, eu estou realmente em uma relação de dependência, onde o poder está centralizado e eu dependo efetivamente que esse poder venha até mim
e eu exerça a minha autonomia. Então, a autonomia, no meu ver, não sei se está certo, ela é relativamente limitada, não é uma autonomia de gozo total. Por quê? E eu falo uma questão econômica e política, não estou falando num contexto federativo. Por quê? Porque alguns estados não conseguem ter esse complexo de ter uma política solidificada, uma economia solidificada, para conseguir reger de uma forma íngreme o seu estado. E aí entra a possibilidade da intervenção federal, como eu já falei no artigo 34, inciso 3º, de uma administração pública de comprometimento da ordem pública. E esse comprometimento da ordem pública pode ser fruto de uma economia fraca e política fraca, porque existe realmente essa relação de dependência. Só foi esses os comentários que eu tinha para fazer. Muito bom, doutor Alexandre. Parabéns aí por ter feito sua leitura, ter compartilhado aqui com a turma suas reflexões. Lembre-se que você tem meio ponto aí na prova da primeira unidade, se você precisar, viu? Você me recorda disso se tiver alguma falha nesse sentido. Parabéns aí pelas suas reflexões, muito válidas e lúcidas, tá? Recomendo que quem não leu aí os textos, assim o façam, tá? Porque vão ser aí importantes para o repertório de vocês. Já antecipo, viu? É bom que tá gravando aqui. Vou pesar a mão na prova de vocês de modo bem pesado, né? Para ser redundante aqui. Por quê? Porque estamos trabalhando a contento, todos os conteúdos, nada tá ficando para trás. Tá todo mundo aí, né, evoluindo, aprendendo o conteúdo, então a gente vai cobrar proporcionalmente aquilo que a gente está trabalhando, não é verdade? Doutora Suzy, você também que leu o texto, apresente aí, compartilhe com a gente as suas reflexões, por gentileza. Professor, olha só, eu li o texto, gostei bastante por causa da linguagem muito boa e pela abordagem que ele fez, ele traz muitos elementos assim para o texto, como a questão quando ele começa o texto dizendo que porque o Rio de Janeiro é um estado ímpar, né? E a gente fica meio que curioso, por que um estado ímpar? Aí lá na frente ele mostra que é um estado que ele foi a capital do Brasil, né? E também que ele coloca aqui também que foi uma cidade imperial das Américas, é uma cidade imperial das Américas, e aí ele desenvolve fala todo sobre o Rio de Janeiro em si, traz todos os elementos de intervenção, da Constituição, então é bastante informação, mas de forma bem bacana, bem clara, assim. Além dessa simetria que Alexandre falou, né, que a União detém uma gama de poder, né, e não oferece assim mecanismos de veto aos estados, né? Enfim, não lembro assim muita coisa, não, porque já faz um tempinho que eu li. Logo quando o senhor comentou, aí eu li, aí fui ler outros textos também. Joia. Mas bacana, recomendo. Bastante, recomendo também. Tanto o professor Leonan, quanto o professor Sérgio Ferrari são profundos conhecedores da situação do Rio de Janeiro, né? E, inclusive, são duas das grandes referências que hoje a gente tem que escrevem sobre o federalismo. Foi por isso que eu escolhi exatamente aqueles dois textos do livro todo, né? Porque acrescenta aqui, de alguma forma, exatamente nesse contexto aqui, trazendo um pouco mais de praticidade para o contexto aqui que a gente está trabalhando, né? Alguém mais leu o texto aí, quer compartilhar alguma reflexão? Se quiserem, fiquem à vontade, tá? Quem não leu ainda, recomendo, porque a gente vai naturalmente cobrar isso na nossa prova, tá certo? Pergunto, até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguém tem algum questionamento, alguém tem algum acréscimo? Tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo, né? Doutor Paulo, doutor Nilberto, alguém quer fazer aí alguma colocação? Doutor Everton, que acabou de chegar, fique à vontade, pode fazer uso da palavra. Professor, compartilhe com a gente as suas perdoe, reflexões. Professor.
Me perdoe, professor. Eu marquei hoje com o senhor, né, de apresentar as minhas concepções sobre todo o assunto de intervenção. Eu fiz até uns slides, professor, tudo bonitinho. Mas a minha internet, ela morreu. E hoje eu tô de luto por ela. Né? Então, Mas você não quer, se o você senhor quer, não estiver... precisa você apresentar o slide, não. Se você quiser falar alguma coisa, ainda que brevemente, não se preocupe, não. Você pode ficar à vontade se você quiser falar alguma coisa. Ai, Talvez se não professor, sentir à vontade. Eu tinha trago até Constituição da Argentina, Constituição dos Estados Unidos para fazer um link. Mas a gente Faça o pode fazer um seguinte. acordo. Eu posso fazer um vídeo e postar no mural depois? Fique a seu critério. Eu ia sugerir que você, se quisesse, poderia disponibilizar o material que você produziu para a turma, para que a turma possa dar uma olhada. Já que você está se prontificando a gravar um conteúdo, pode ficar à vontade. A gente vai ver com certeza de bom tom aí e vamos partilhar aí das suas reflexões. Pode ficar à vontade, fica a seu critério, tá certo? Pronto, tudo bem. Muito obrigado, viu, professor? Agora eu vou ter que Valeu. sair porque o celular é da minha Joia. mãe e ela está ocupada nesse momento, tá bom? Boa noite, turma. Boa noite. Vai lá, um abraço. Então, pessoal, não havendo aí dúvidas, nem nenhum questionamento, a gente vai